Olá, tudo bem? Seja bem-vindo você, estudante do Ensino Fundamental 2, do 6º ano. Meu nome é Raulston Breno Mota e a disciplina nossa é Língua Portuguesa. E a aula de hoje, sobre o que será? Vamos ver. Leitura digital. É um tema que você já conhece, já convive com ele, porque você é um leitor digital, você já nasceu numa era digital, então para você não há nada assim de extraordinário ou de novo, não é? Vamos apenas aqui mostrar algumas estratégias de leitura que podem ser feitas para quando você se deparar com o texto digital, fazer a sua leitura, ok? Vamos lá então. E com relação às estratégias de aprendizagem ou as habilidades, quais são elas? Vamos lá. Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas. É importante isso, você saber selecionar qual informação é necessária e útil para aquela leitura e a sua compreensão. Impressas, digitais, orais, etc. Porque há vários suportes de leitura, né? Não é apenas um texto escrito, ele pode ser imagem, pode ser imagético, ele pode ser um texto de silêncio ou um texto também de fotos, de som, né? Então, é possível fazer várias leituras a partir de outros suportes. Avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes e organizar esquematicamente, com a ajuda do professor, as informações necessárias, com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos. Porque, historicamente, ou comumente dizendo, nós temos a leitura que se baseia em livros, mas o livro não é o único suporte de leitura. Então, há outros formatos em que nós podemos ler. Vamos a eles depois. Eu trouxe aqui uma frase de um poeta mineiro muito famoso, muito conhecido, muito querido, o Carlos Drummond de Andrade. Em 2 versos, ele abre o leque de possibilidade de uma leitura também digital. Olha que interessante. E como ficou chato ser moderno, agora eu serei eterno. É como se ele dissesse, olha, a modernidade é pouco para mim. Quer dizer, a visão dele, lá no século XX, já era de avanço, né? De progresso científico também. Ele fala, quero ser eterno. Quer dizer, não basta para mim a modernidade. Então parece que o século XX, ele transpôs essa modernidade e alcançou agora, vamos dizer, a eternidade, segundo os versos do Drummond. Então é essa perspectiva que nós temos que ter para compreender a leitura digital. E aí eu trouxe uma música muito conhecida do Gilberto Gil, um grande compositor nosso e cantor também, chama-se Pela Internet. Quer dizer, a arte sempre à frente, como eu gosto de falar, né? Quer dizer, nós temos a ciência, ela é importante, essencial, fundamental, mas o artista consegue enxergar muito além do seu tempo. Olha que interessante, essa música tem mais ou menos 20 anos ou mais, olha que interessante o que ele diz. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada e um barco que veleja? Quer dizer, é surfar na onda digital. É o que nós fazemos, né? Quando você acessa um tablet ou um celular, você acessa a internet ou um notebook, é isso que estamos fazendo, né? Nós, seres humanos de carne e osso, estamos interagindo com quem? Com website, com homepage, com gigabytes, com esses termos tecnológicos que compõem a leitura digital. E atualizando a música, olha o que ele disse um pouco tempo depois, escreveu uma outra música, Pela Internet 2. Olha o que ele fala agora. Estou preso na rede. Qual rede? Rede social. Você está envolvido com a conversa, com o vídeo, com o áudio, né? Com algo que chamou a sua atenção, é a rede social. Que nem peixe pescado. Então ele faz essa comparação nossa com peixe. É zap, é like, é a curtida, é o ok, é o emoji, né? Então, assim, você comunica muito através de imagens, muito mais do que por palavras. Isso é um ambiente digital. Instagram, é tudo muito bem bolado. Então, assim, ele atualizou a música porque nós sabemos que o mundo digital, ele constantemente se atualiza também, não é? Ok. E o que é virtual? Essa palavrinha tão usada, tão comentada, tão lida, dita, escrita. Esse pensador francês, Pierre Lévy, veja bem, neste livro, O que é virtual,
ele faz algumas importantes considerações sobre a era da tecnologia, da informática, né? A leitura digital, a vida digital, a vida online. Então ele faz essas considerações. E eu trouxe apenas uma reflexão para nós pensarmos um pouco sobre isso. Olha o que ele diz. Cada forma de vida inventa o seu mundo. As abelhas compõem uma forma de vida. Né? Na biologia você estuda sobre isso e elas conseguem, na sua sociedade, criar uma forma tal de vida que só elas conseguem viver. Assim são os peixes, assim são outros animais, assim são as plantas e assim é o ser humano também. Então nós, como sociedade, que constantemente se transforma, se reinventa, nós criamos formas de vida. E atualmente a forma mais comum de vida é essa, a virtual, é online, e aí cabe a leitura digital. Vamos lá então. De onde vem a palavra virtual? De novo a etimologia, a origem das palavras, né? Do latim medieval, virtualis, olha que interessante, deriva de virtus, força, potência, resistência. Então, aquilo que é virtual, que resiste, ou seja, resiste talvez ao tempo. Por isso que eu faço agora um link, olha a palavra que eu estou usando, um link com o verso de Drummond. Já que ficou chato ser moderno, serei eterno. Porque o eterno é aquilo que tem força, que tem potência, que não perde essa essência da sua virtualidade, ou seja, da sua força mesmo. Okay? Então, virtus é isso, força, potência. Não é? E é interessante porque faz sentido, se você parar e pensar, a rede social consegue, com a sua força, com o seu alcance, sua abrangência, conectar quase todo mundo. É disso que fala Drummond quando ele escreve aquele verso dele, numa época que nem se falava ainda em internet. E só para ilustrar a questão da arte, do artista, olha que interessante que eu trouxe um livro, Histórias de Ficção Científica. Para você depois ler, né, descobrir esse livro, são vários contos aqui, contos, muitos deles do século XIX ainda, quando nem existia energia elétrica. Olha que interessante, nem existia energia elétrica. Então, esses escritores aqui, visionários, conseguiram, de uma certa forma, antecipar o que hoje nós vivenciamos, não é? Uma realidade, assim, para eles, sobrenatural. E para nós, natural e virtual, ok? Vamos lá, então. Qual é a intenção principal de um texto digital? Oferecer um conjunto amplo e aprofundado de notícias. Como eu sempre digo, nenhum texto é escrito por acaso. Quem escreve ou quem fala, quem diz algo, levanta, traz uma mensagem, sempre transmite uma intenção. Depende. Pode ser uma intenção de vender um produto, compartilhar uma ideia, fazer um apelo, fazer uma denúncia, não sabemos. Depende do texto e do contexto, não é? Mas, enfim, oferecer notícia, informação ou simplesmente entretenimento, depende da sua intenção. Às vezes você acessa uma rede social para se divertir, para passar o tempo, para conhecer alguém, visitar alguém na distância virtual, não é isso? No espaço virtual, pode ser. Você acessa um jornal online, a televisão ou Twitter, não sei qual rede você usa, qual meio digital você utiliza, mas enfim, notícia, informação, conhecimento ou entretenimento ou relacionamento. A linguagem é objetiva buscando o registro dos fatos. A notícia geralmente ela é objetiva, clara, precisa, ou pelo menos deveria ser, né? Transparente. Então, os fatos eles existem, acontecem e falam por si. A notícia pode retratar fielmente ou não. Depende do seu olhar e depende da sua percepção da realidade também. Então, é importante perceber que a leitura digital não está tão distante da leitura tradicional, não é? Porque nós continuamos seres humanos, dotados de sentimentos, emoções e razão. Então, diante de um texto, é preciso um olhar crítico. Nunca olhar assim, isso é a pura verdade. Foi assim mesmo que aconteceu. Então é preciso olhar um texto sempre, não importa se digital ou não, sempre com olhar crítico e atento, ok? Vamos lá então.
Como que ele é organizado o texto digital? Né? A leitura digital é diferente, um pouco diferente sim. Por quê? Quando você pega um livro e abre o livro, a leitura ela é linear. Você precisa passar pelas palavras, uma por uma. Você não pode ler esta página, saltar para outra página e voltar na página anterior, não vai ter lógica nenhuma. Você não vai compreender o texto, porque aqui não é uma leitura digital, não é? É um formato tradicional, é uma leitura física. Mas a leitura digital que você encontra, por exemplo, no formato digital, é diferente. Vamos conhecer. Hipertexto, quer dizer, um texto dentro de outro texto. Um texto que remete a outro texto. Na área de linguagens, tem um nome específico para isso, é intertextualidade. Quando um texto aparece direto ou diretamente em um texto. E aqui no mundo digital, é o hipertexto. Blocos de imagens e textos noticiosos. Quando você vai até a internet, tem várias imagens, vídeos, links, palavras, e você clica e vai remeter, vai levar você a outros textos. Não é assim que a gente faz? É assim que nós convivemos com o nosso dia a dia digital? É assim que funciona. Links que levam a outros textos. Acabei de dizer. Interação com o leitor. Há muito mais interação do que com uma leitura não digital. Porque ali, naquele momento, você está direcionando o seu interesse, que pode mudar muito rapidamente, não é? E a sua atenção também. Leitura não linear, como eu disse, se você pega um texto físico, não digital, como um livro físico, por exemplo, ou mesmo um texto digital, mas de formato em PDF, você precisa, para compreender o texto completamente, ler palavra por palavra, página por página. Você não pode saltar nas páginas, não é assim? Aqui você pode. Presença de ícones e imagens. É muito comum, todos nós sabemos, que nós estamos numa sociedade imagética, de imagens, de sons e imagens, que capta a nossa atenção numa fração de segundos. E na internet, por exemplo, não é diferente. Então, para captar a nossa atenção, cores, sons, mudança rápida, repentina ou constante de imagens e sons vão captando a nossa atenção, porque o olhar fica ali, ó, parece que fixo, fica fisgado pela imagem. Lembra da música do Gilberto Gil? Como peixe na rede, você é fisgado, a sua atenção ela é fisgada, fica conectado ao que aparece naquele instante. Conceitos básicos para você compreender minimamente sobre esse ambiente digital. A organização de um portal de notícias é estruturada em um formato chamado de hipertexto. Um texto ou conjunto de textos organizado de forma a permitir ao leitor fazer escolhas entre diversas possibilidades no percurso da leitura. Aqui você não tem nenhuma possibilidade. Você começou a ler o texto, se quiser chegar até o final, como eu disse, é página por página. Aqui não. Você está lendo uma notícia, você não gostou, já cansou, já acha que está bom, você pula para outra, e para a próxima e outra, e é uma coisa, algo assim, infinito, não é? Cuja passagem de um texto a outros blocos de texto, se fazem por links. Todo mundo sabe o que é um link, né? Aquela linha que tem é como se fosse um código, palavras, letras, né? E você vai clicar ali e vai para outra página, que vai para outra página, que vai para outra página. Isso não tem fim, né? Isso é o link, isso é o hipertexto, que vai remeter um texto a outro texto. Muitas vezes, está lendo na internet um texto, aparece assim, uma frase, palavra em negrito, ou sublinhada, ou em itálico, ou uma cor diferente, destacada, você clica ali, vai remeter para outro site, outra imagem, ou um vídeo, o hipertexto e o link, tudo junto. Exemplo de hipertexto, como eu disse antes, aqui é um texto normal, página atrás de página, sabe? Aquela coisa de fila indiana, um atrás do outro. Aqui é diferente. Olha o hipertexto, que interessante. Esse texto se comunica com esse com esse com aquele. Todos estão em comunicação constante, graças aos links, não é isso? Link ou hiperlink é um outro conceito básico importante.
é um trecho de um texto, palavra, ícone ou imagem que, ao ser clicado com o botão esquerdo no mouse, não é? Direciona o internauta a uma página inicial a outros sites, outros portais. Como eu disse antes, você vai clicando, você vai entrando, você vai descobrindo, você vai aprendendo, você vai interagindo constantemente. Vamos fazer uma atividade agora? Eu trouxe aqui uma página de internet. Preste bem atenção. Nós temos aqui o texto verbal e não verbal. Observe bem. Temos aqui alguns animais da fauna brasileira, né? Muito conhecidos, todo mundo conhece. Temos aqui o site desse portal, o nome desse parque e os animais e frases e imagens. Vamos lá. O texto verbo visual, quer dizer, tem imagem e tem texto. O que você leu é uma homepage, ou seja, a página inicial de um site. Esse gênero surgiu junto com a internet. Ela foi desenvolvendo e essas páginas foram aparecendo. E é exclusivo do mundo digital. Você não vai abrir um livro físico como esse e encontrar isso. Só no mundo digital. Primeira questão. Qual é a finalidade dessa página que você acabou de ler? Que elementos da homepage permitiram que você chegasse a essa conclusão? Vamos a ela. Olha, nós temos aqui um texto. Preservação para o sonho continuar. Parque das aves. Temos paisagens, alimentação, trabalho, educação. Quer dizer, são tudo isso para mostrar que esse parque existe, há animais da fauna brasileira, é para preservar esse ambiente, para mostrar esse parque, para você ter interesse por ele, visitar ou online ou um dia pessoalmente. Então essa é a ideia, mostrar a você imagens, palavras, né? E você, a partir do clique e até o link, visitar e conhecer. Quais são os recursos não verbais presentes? Fácil. Olha aqui. Fotos, as imagens coloridas, não é? Compondo a página para atrair a sua atenção, você percebeu, criar em você o interesse para conhecer essa página, a leitura digital, não é? A última, a homepage apresenta várias seções de conteúdo variado que são acessados por meio de links, também chamados de hiperlinks. Em sua opinião, quais seções direcionam a outras páginas do mesmo site? Basta você vir aqui. Aqui fala sobre o parque, não é? O trabalho que é feito ali, educação, quer dizer, educação ambiental, parceria com umas escolas. Ou seja, quando você clica nas palavras ali em cima, ou clica nas imagens, você vai conhecer aqui, por exemplo, um papagaio, um tucano, a arara, e vai conhecer mais sobre eles, né? Vai ter sons, imagens, depoimentos, fotos, vídeos, a leitura digital, não é? Para você conhecer mais e aproximar o leitor daquela realidade. O que aprendemos hoje, então? O que é leitura digital e texto digital, estrutura geral e como ler. Alguns termos comuns à leitura digital, hiperlink, site, por exemplo. E os recursos expressivos que compõem a leitura digital. O texto verbal e não verbal. E na próxima aula, o que vamos estudar? Tipos de narradores. Todos nós narramos. A nossa vida é uma narrativa, não é? Então, o que nós podemos aprender com basicamente 2 tipos de narradores? É assunto para a próxima aula. Espero você lá. Ótima semana, bons estudos e cuide-se. Referências, um abraço, até a próxima, tudo de bom.